Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso tempo de culto. É bom que estejamos juntos. Hoje é um dia diferente, por várias razões. É um dia diferente para o nosso país, porque é um dia de eleições. É um dia diferente para nós, porque ainda estamos a reunir-nos aqui e não no nosso espaço habitual, na expectativa de que, se tudo correr bem, no próximo domingo já poderemos estar no nosso salão principal. Mas o importante, o mais importante de tudo, não é o local onde estamos. É o fato de estarmos reunidos com a nossa mente voltada para o Senhor, é o fato de entendermos que Ele está connosco, presente, é o fato de que nós vamos prestar o nosso culto como igreja e vamos ouvir a Sua voz. E para preparar então o nosso coração para este tempo de culto, vamos aproveitar o nosso prelúdio para, em oração silenciosa, cada um de nós voltar a nossa mente e o nosso coração para o Senhor. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. É importante que quando nós entramos em espírito de culto e adoração, nós tenhamos a noção de quem somos. Somos criados por Deus e fomos salvos pelo Senhor. Temos dois motivos principais para prestar o nosso culto. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Segundo, porque Ele é o nosso Salvador. E este amor que nos alcançou através da graça de Jesus é algo que nada pode nos separar dele, se nós nos mantivermos firmes na Sua palavra. Vamos ler aquilo que a palavra do Senhor diz no Salmo 66 e não somente, falando a respeito daquilo que é a nossa importância, o nosso valor diante de Deus, mas sobretudo do seu amor para conosco. Como temos feito nestas ocasiões, dizer aos irmãos que permaneçam sentados, porque percebem que se nós ficarmos de pé, depois os que estão mais atrás não vão conseguir ler. Com reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler o texto de forma responsiva e diz: Porque em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e ele os triunfou em si mesmo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para que agora, pela Igreja, a uniforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar. E é com isto em mente que nós prestamos o nosso culto. E queremos que este culto seja um culto genuíno, verdadeiro. Por isso não é um culto externo, é um culto que tem que ser em espírito. Tem que sair do nosso coração. Tem que ser um culto que revela a verdade que existe dentro de cada um de nós. É isto que vamos começar cantando ao Senhor, pedindo a Ele e orando para que esta nossa adoração seja em espírito e em verdade. É importante que nós saibamos, para nós, e também possamos ter a coragem de dizer a outros quem é esse Deus que nós adoramos. Nós vivemos cada vez mais cercados por pessoas que ou simplesmente não acreditam em Deus, ou então acham que deve existir talvez alguma coisa por aí, mas que não dá para conhecer verdadeiramente. E nós temos a experiência de saber quem é o nosso Deus. Não porque nós somos capazes disto, porque Ele se revelou. E Ele nos mostrou quem é. E nós temos a Sua palavra. E nós temos a nossa experiência pessoal com Ele. E isto nos dá base para nós dizermos quem é o Deus que nós adoramos. Nós não adoramos só porque estamos a cumprir um calendário, não é porque é uma obrigação religiosa. Nós temos como prioridade das nossas vidas e entendimento das nossas vidas que nós vivemos por Deus e para Deus. O que é que Ele quer de nós? É a pergunta principal. Como é que eu posso viver o que Ele quer para mim? É a pergunta que vem logo a seguir. Esta é a razão da nossa existência. E por isso, quando nós falamos do Deus que adoramos, falamos com convicção. E este cântico que vamos cantar fala disto. O Deus que adoramos é o Deus Criador, é o Deus Salvador, Todo-Poderoso, Soberano, grande em misericórdia. Este é o Deus que nós adoramos. Louvemos a Ele com alegria. Autoridade.
adoramos. O Deus Criador, que fez os céus e a terra, mas um Deus que não era tão grande que pudesse ficar de longe de nós, mas um Deus que, apesar da sua grandeza e apesar da sua glória, se fez um conosco e veio aqui para carregar a nossa culpa e as nossas transgressões. Senhor, nós ficamos sempre maravilhados com a tua graça e a tua misericórdia. E só podemos te agradecer e te louvar por aquilo que tu és, por quem tu és, por aquilo que tu fazes e aquilo que nós experimentamos constantemente. Obrigado, Senhor. Abre os nossos corações nesta hora. Nós estamos aqui porque nós viemos para te adorar, Senhor. Separamos este tempo para estar na tua presença como família. Como Igreja de Cristo, nós queremos dar-te a nossa adoração. Queremos também ouvir o teu recado. E que ele seja claro para cada coração que está aqui presente nesta hora. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Ora, eu creio que visitantes propriamente, não sei se temos, acho que não, mas é bom estarmos juntos como igreja, e é bom os irmãos olharem, pelo menos olharem para trás e verificarem quem são aqueles que estão aqui, não é? Porque estamos juntos e isto é bom que estejamos na casa do Senhor para poder adorar. Quando nós pensamos naquilo que o Senhor fez por nós e naquilo que Ele é muito difícil, as palavras não chegam, não é? Creio que o irmão já experimentou isto. O apóstolo Paulo também dizia que por vezes as nossas orações são tão limitadas e ficamos com palavras limitadas e por isso precisamos que o Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis, porque as palavras não chegam. Quando a gente, não é que a gente entenda tudo, mas basta entender um pouquinho para poder dizer, como diz este cântico que vamos cantar agora, como descrever, como explicar. Senhor, o que eu vou falar é pouco, mas é de coração. Recebe o meu culto. E enquanto nós cantamos este cântico, se o irmão trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, também é a oportunidade para entregar como ato de adoração ao Senhor nesta hora. Como descrever, como explicar? Amém. Vamos consagrar estas ofertas ao Senhor junto com o nosso irmão António.
agradecendo a Deus pelas suas bênçãos. Nós continuamos com estas limitações. Por um lado, são físicas, têm a ver com o nosso espaço, e nós temos esta expectativa e faz parte da nossa oração que as obras realmente terminem esta semana. Sábado possamos estar nas limpezas, para que domingo nós possamos ter o nosso culto, o nosso local habitual de culto. Também a limitação em relação às famílias que ainda estão, enfim, em isolamento por causa da pandemia, vivendo um momento em que, não é, parece que mais de 1 milhão de pessoas no país estão confinados, portanto é mais de 10% da população. É natural que nós também fôssemos alcançados de alguma maneira, mas também agradecer a Deus por muitos de nós que aqui estão, que ainda estão a passar entre os buraquinhos da chuva, não é? Parece quase estranho, parece que é mais estranho a gente que ainda não apanhou do que quem apanha. E eu confesso aos irmãos, todas as semanas tenho estado com gente contaminada e vou fazendo os testes, são sempre negativos. Senhor, ok, estamos prontos para servir e agradecemos. E lembrando os nossos queridos que estão enfermos, aqueles que precisam da nossa atenção constante, que o Senhor possa estar com eles. Vamos orar junto com o irmão António. Oremos, irmãos. Bendito Deus e nosso Pai, Criador, Senhor, nós te agradecemos o facto de podermos estar aqui mais uma vez juntos na tua casa de oração. Pedimos uma bênção para todos os irmãos que aqui estão e suas famílias, bem como estão a assistir também online através das nossas tecnologias, Senhor. Te agradecemos mais um dia que aqui estamos, nesta terra. E te agradecemos, Senhor, antes de mais, por ter nos protegendo desta enfermidade que está a atravessar o mundo. Alguns irmãos foram apanhados, Senhor, como estamos no mundo, estamos expostos ao mundo, mas felizmente têm sido infecções benignas, Senhor, nada de anormal, tirando um irmão ao outro, Senhor. Por isso, apesar de não compreendermos bem o que se passa, com toda a ciência a trabalhar para vacinação, etc., tudo, mas de repente cá estamos outra vez no meio desta confusão. Mas apenas sabemos, Senhor, confiamos em Ti, sabemos que estás no controle e estás a tomar conta de todos nós, protegendo-nos. É isso que nós te agradecemos e sejamos testemunhas para os outros, porque estamos a nossa paz e confiados em Ti, Senhor, que nos cuidas. Queremos também, Senhor, agradecer já estas ofertas levantadas, que sejam utilizadas com sabedoria para a expansão do Teu reino, Senhor. Os que vão tratar destas finanças, Senhor, que saibam utilizá-las o melhor possível. E agradecemos e pedimos a Tua bênção para quem pôde ofertar. Quem não pôde, Tu sabes o porquê, Senhor, e que eles melhorem a sua vida para que possam também contribuir para esta obra. Continuamos-te a pedir, Senhor, intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos. Lembramos a nossa irmã Nídia, Senhor, que está a recuperar, mas que continua com a sua enfermidade. A idade também já não ajuda. Ela tem sido uma serva fiel, Senhor. Cuida dela o tempo que Tu achares necessário, que ela tem que estar ainda aqui entre nós, Senhor. Obrigado pela sua vida e pelo seu testemunho. E todos os outros irmãos também, Senhor, que não podem estar presentes. Lembramos também a família do pastor Samuel, que também foi apanhada por este bicharoco, Senhor, mas nada de especial, Senhor. Tu cuidarás de todos nós, Senhor. E nós temos essa confiança em Ti. Obrigado, Senhor, por continuares a controlar os trabalhos do Teu templo. Obrigado por cuidares dos trabalhadores que estão também ao seu serviço, Senhor. Que seja uma bênção especial para eles, que eles também sintam e que lhes toque no coração, Senhor, o facto de estarem a trabalhar para Ti, Senhor, mesmo alguns que não creiam, Senhor, mas que seja um momento também, se calhar até para pensarem e se converterem, Senhor. Se for toda a vontade, Senhor, no próximo domingo estaremos então no Teu salão, todos juntos, Senhor, louvando-Te e agradecendo a Tua misericórdia por todos nós e a salvação do Teu Filho. E agora, Senhor, vamos Te ouvir. Já cantámos e louvamos, chegou agora o momento de Te ouvir. Através do Teu servo, Senhor, vais-nos transmitir a Tua palavra para o nosso enriquecimento e o nosso crescimento na fé. Utiliza-o, Senhor, como Tu sabes e como é costume, Senhor, e que estamos para Te ouvir. É isto que oramos e pedimos neste momento, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, como acontece praticamente todos os domingos, apesar das nossas atividades estarem a acontecer desta forma um bocadinho diferente, nós tínhamos trabalhos na igreja durante a parte da tarde. E por isso aqui permanecemos, fomos almoçar, aqui não muito longe, e depois voltamos para as nossas instalações. E ao voltar para o nosso local de trabalho, eu tive a minha primeira experiência na carne
daquilo que é o antissemitismo, ou seja, do ódio que as pessoas têm ao povo de Israel, aos judeus. Eu estava a vir do centro comercial, aqui no Saldanha, junto com o João Batista. Ambos tínhamos esta característica, está frio, estávamos os dois com um sobretudo, mas também tínhamos o pormenor de que estávamos os dois de chapéu. Como os irmãos sabem, o pastor usa muitas vezes, protege, enfim, do frio nesta época, quem não tem cobertura capilar. E vínhamos os dois de chapéu e vínhamos a conversar no caminho e quando chegamos aqui na rua, mesmo ao lado da igreja, ao longe, vimos uma senhora que eu percebi que quando olhou para nós, franziu o sobrolho, fez assim uma cara feia, mas a senhora podia estar com dor de barriga, podia ter caído mal o almoço, ela podia, enfim, haver muitos motivos que não tinha nada a ver connosco. Mas a verdade é que, à medida que ela foi se aproximando, ela olhava fixamente para nós e balbuciava. E eu continuei sem achar que tivesse nada a ver connosco. Mas aí, irmãos, foi mesmo impressionante. Quando ela passou por nós, ela fez o sinal da cruz e ela soltou um impropério e eu ouvi distintamente: esses judeus. E pela primeira vez me senti um judeu. Pela primeira vez senti muito pequenino, mas aquilo que um filho de Israel tem experimentado ao longo de séculos e séculos, que é esta separação, que é esta maneira de olhar para este povo de uma forma agressiva. Assim como, e nós sabemos, infelizmente, também muitos deles olham para aqueles que não são judeus. E é interessante que os irmãos que estão a acompanhar esta sequência de mensagens que estamos a ter na carta de Paulo aos Efésios, nós estávamos falando exatamente sobre isto no domingo de manhã, sobre a separação que Jesus veio destruir. E estávamos a falar sobre esta diferença entre aqueles que não pertenciam ao povo de Deus e depois passam a pertencer. O texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11, nos mostra, e nós dissemos aos irmãos, um esboço semelhante aos primeiros 10 versículos. Nos primeiros 10 versículos há um esboço simples que é o homem individual antes de conhecer a Cristo. O que é que Deus faz por ele? O que é que ele se transforma? E agora, dos versículos 11 até o 22, o mesmo esboço, mas de uma forma mais geral para as nações do mundo. Como são as nações sem Deus? O que é que Deus fez por eles? E o que é que vai acontecer? E é isso que nós estamos a meditar. Nós vimos os primeiros versículos, vamos continuar vendo hoje, mas eu vou convidar os irmãos, eu vou fazer a leitura do texto inteiro para ficar mais compreensivo e depois nós avançaremos na nossa exposição. Verso 11, mesmo sentados. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma das ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Dá-nos entendimento daquilo que ela tem para nós nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Versículos 11 e 12 nos mostraram então como são os povos gentios sem Deus. É aquele esboço inicial. Primeiro, as mais novas.
Porque a boa notícia é boa, ou ela torna-se mais significativa quando aquilo que nós conhecemos é ruim, quando a situação está muito difícil e então vem a boa notícia, uau! Está tudo bem e chega uma coisa que ainda é melhor, não é? Se eu estou a ganhar muito bem, imaginemos, e ganho um aumento, é boa notícia. Mas é assim, foi apenas um aumento. Agora, se eu estou sem emprego e alguém vem e me oferece um salário que ainda por cima é maior do que eu ganhava antes, aí é realmente uma grande notícia. E a ideia parece aqui ser esta. Primeiro mostra-nos aquilo que estava, digamos, ruim, como é que eram os povos sem Deus, e ele no versículo 12 parece que enfatiza muito, né? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas depois repare, irmãos, como é que começa o versículo 13. E se o irmão tem a sua Bíblia aberta, compare com o versículo 4. Repare que o esboço é o mesmo. Ele nos versículos 1, 2 e 3, ele tinha falado sobre o homem sem Deus. E ele falou sobre os zombies, mortos espirituais. E o versículo 4 ele diz, mas Deus. E agora no versículo 11 e 12 ele falou sobre os povos sem Deus, sem esperança, sem Cristo. E o versículo 13 começa, mas agora em Cristo Jesus. Reparam que há semelhanças? Este versículo 13, como o versículo 4 tinha sido na primeira parte do capítulo, é o momento da reversão, da mudança do quadro. Nos livros de fantasia, nos livros de histórias, nos romances, etc. e tal, nos filmes, nós falamos em twist, não é? A coisa está indo muito mal e de repente, resolveu. Ou então está indo muito bem e de repente acontece alguma coisa ruim. Aqui estava indo tudo muito mal e há uma grande reversão. A grande reversão. Reversão maravilhosa, feita pelo nosso Deus. Mas Deus. Irmãos, eu bato muito nesta tecla para que nós possamos guardar. Se há diferenças importantes no cristianismo em relação às outras religiões, esta é fundamental. As religiões do homem, as religiões criadas pelo homem, é o homem que busca Deus. É o homem que tenta desesperadamente chegar à divindade. Ele cria cerimónias, ele cria ritos, ele cria sacrifícios, ele cria esforços, ele cria níveis de conhecimento. Na verdadeira religião da palavra de Deus, no cristianismo, não é o homem que está tentando chegar a Deus, porque nós não conseguimos. Paulo dizia mesmo aos romanos que não há nenhum justo, não há ninguém que busca Deus. É Deus que busca o homem. É Deus que faz tudo, mas mesmo tudo, para que nós possamos chegar a Ele. A diferença é abismal. Não são as nações separadas do Senhor que tentam chegar a Ele. O texto diz, mas agora em Cristo Jesus. É Deus que toma a iniciativa e Ele vem nos alcançar. A linguagem que Ele usa, não é? Ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados. Aqui Paulo, eu não vou dizer que ele escorrega, mas ele mostra claramente a sua versão judaica. Ele é um rabi, não esqueçamos isto. E esta era a linguagem rabínica. Os rabinos falavam sobre os gentios prosélitos, ou seja, os gentios que queriam conhecer o Deus de Israel, como aqueles que estavam longe e estavam a aproximar-se de alguma maneira. Então é isto que acontece. E como é que isto foi possível? Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A imagem aqui, irmãos, tem a ver com os sacrifícios, tem a ver com aquilo que o sangue faz. O sangue de Jesus, entre outras coisas, ele é descrito como expiação. Ele cobre os nossos pecados. Não percebe que nós, com os nossos pecados, não conseguimos chegar à presença do Senhor? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos tornam hediondos, horríveis. Então, o sangue de Jesus cobre os nossos pecados. Quando o Senhor olha para nós, Ele já não nos vê carregados com os pecados, Ele nos vê cobertos pela justiça de Jesus. É como se nós fôssemos mendigos na rua, com trapos sujos, e alguém chegasse com uma capa lindíssima, não é? Bordada a ouro, e tirasse a capa e colocasse a capa sobre nós. E quem olhasse já não veria mais aqueles andrajos, mas olhava e via uma capa e dizia, uau, deve ser uma pessoa importante para ter uma capa tão rica, não é? Bordada a ouro, deve ser alguém muito importante, alguém muito significativo. E foi o que Ele fez. Ele nos cobriu com a sua justiça, Ele cobriu o nosso pecado e com isto Ele fez a diferença. Repare, irmãos, o homem no pecado é naturalmente orgulhoso, egoísta, arrogante. E isto provoca o quê? Conflito e separação. Porque a pessoa se agarra
na sua vaidade, ela se acha melhor do que os outros, ela vive em conflito e ela separa-se. E é o que nós fazemos, naturalmente. Porque nós sempre achamos que temos razão, nós é que somos os melhores, nós é que temos a melhor palavra. Mas em Cristo, por causa da mudança que Ele traz à nossa mente, ao nosso coração, o novo homem em Cristo é humilde, altruísta. Ele aprende a amar o próximo e a se sacrificar pelo outro. E isso provoca o quê? Aproximação. Porque quando eu sou humilde e eu sou capaz de olhar para o outro e reconhecer o valor dele, em vez de ficar preocupado em mostrar o meu valor. Quando eu olho para o outro e me preocupo, o que é que eu posso fazer para servir, em vez do que é que eu posso tirar? Isso aproxima. Isso faz com que nós cheguemos perto. E é isso que ele diz aqui. Vocês antes estavam longe e foram aproximados pelo sangue de Jesus. Versículo 14, tão bonita esta afirmação, não é? É uma declaração muito forte. Ele diz, porque Ele é a nossa paz. Irmãos, mais uma vez, perceba a diferença que existe naquilo que é a fé cristã e aquilo que está à nossa volta. O homem tem muita capacidade intelectual. Tem gente que tem uma capacidade mental extraordinária e começa a divagar sobre coisas teóricas e abstratas e nós ficamos impressionados, não é? Às vezes nós lemos alguns textos escritos por filósofos e eu confesso aos irmãos, leio um bocado, depois tenho que voltar outra vez para o princípio, que aquilo não é fácil, é denso, não é? Textos complicados, que não são para a maioria das pessoas, é só para alguns conseguirem entender. E os conceitos humanos às vezes são muito complicados, mas guarde isto, irmãos, na Bíblia, na revelação de Deus, os principais conceitos não são teóricos, são encarnados. São pessoais. Exemplo. O que é a verdade? Irmãos, eu já li alguns textos sobre a verdade que dá um nó na cabeça. No fim, a gente não sabe o que é que a gente acredita. São difíceis de entender. Na Bíblia, a verdade não é uma teoria que nos é explicada filosoficamente. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Pilatos, lembram-se, no julgamento de Jesus, ainda filosofou. O que é a verdade? Eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa. Quando falamos em amor, o amor é uma coisa assim, difícil de definir. E o mundo hoje em dia fala sobre amor normalmente completamente ao lado. Porque quando fala de amor está a falar sobre paixão, luxúria e uma porção de outras coisas. Amor na Bíblia é Deus, porque Deus é amor. E como é que nós vemos amor? Amor é Jesus, irmãos. Amor é a maneira como Jesus viveu. Ele era o amor personificado. E aqui ele usa a mesma ideia. E ele diz, Ele é a nossa paz. Quando nós estamos em dificuldade com alguém e surge um reconciliador, alguém que tem a capacidade de falar com um lado e falar com o outro lado e trazer os dois lados para que possam novamente estar em comunhão, nós podemos dizer que essa pessoa é a nossa paz. Essa pessoa fez a paz. Ela trouxe a paz. E é nesse sentido que ele está a descrever Jesus como a nossa paz. Ele diz, Ele é a nossa paz. De ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio. E aqui a parede, provavelmente na mente de Paulo, havia mesmo uma parede específica que ele está a falar. A paz, irmãos, é fundamental, ela é essencial para as nossas vidas. Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele que era o príncipe da paz, ele dizia o seguinte em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando ele diz para nós não vivermos com medo, para nós não vivermos atribulados ou em ansiedade, é porque ele, a pessoa de Jesus na nossa vida é paz. Esta paz que ele diz que ele dá é ele mesmo. Porque aquilo que nós somos chamados a ter com ele é uma relação. E nessa relação nós somos acalmados. Nosso coração se torna tranquilo. Todos nós conhecemos pessoas que nos agitam, não é? Há pessoas que é difícil. Aquela pessoa, quando nós estamos perto daquela pessoa, a coisa fica complicada. Aquela pessoa parece que nos enerva, parece que nos tira do sério, parece que nos... Não é? Tem uma maneira de ser que nos irrita, que nos provoca. Mas, possivelmente, espero eu, também conhecemos pessoas que nos transmitem paz. E quando estamos com estas pessoas, nos sentimos bem.
Às vezes é uma casa onde nós vamos e ali nós estamos tão confortáveis e o ambiente é tão abençoado que a gente não quer ir embora. Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz, que era Ele mesmo. Esta paz, irmãos, segundo Paulo dizia aos Filipenses, a paz de Deus excede o entendimento. Vai além da nossa capacidade intelectual. Não é racional. Guarda os corações e guarda os pensamentos. A paz do crente, por vezes, ultrapassa as circunstâncias e quem olha o que o crente está a viver diz assim, mas como é que essa pessoa pode estar em paz? No meio desta tribulação toda. Porque a paz de Deus excede o raciocínio. E nós precisamos desta paz que é Jesus. E ele, quando fala aqui sobre o derrubar da separação, ele diz mesmo a parede ou o muro de separação que estava entre nós. Eu escolhi uma imagem para tentar ajudar os irmãos. A definição talvez não seja a melhor, mas o Templo de Jerusalém era aquela parte que os irmãos estão a ver aqui central. É esta parte aqui. Isto é o pátio dos gentios. E para passar do pátio dos gentios para o templo, havia uma escadaria e um muro. E nenhum gentio podia passar daqui. Ele não conseguia ver o que é que estava a acontecer do outro lado, porque havia um muro de separação. E havia degraus e um muro. E nesse muro estava escrito, e os arqueólogos encontraram uma das placas do templo de Jerusalém. E ela dizia assim, nenhum estrangeiro deve ir além da balaustrada e do pátio do templo. Qualquer que seja pego em flagrante será culpado de sua própria morte. Estava lá escrito. Em latim, em grego, em aramaico, para que não houvesse dificuldade para ninguém dizer que não tinha entendido. Estava bem claro. Os romanos tinham autorizado de tal maneira os judeus que se um gentio fosse apanhado dentro do templo, eles tinham autorização para matá-lo no local. Não era preciso levá-lo para lado nenhum para matar. Podia matar no local. Se um judeu fosse apanhado a levar um gentio lá para dentro do templo, também podia ser morto. Essa foi a acusação feita a Paulo, lembram-se? Lá no livro de Atos, capítulo 21 diz, homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Era uma acusação falsa. É interessante porque ele está a escrever a carta aos Efésios, e Trófimo era de Éfeso, e a acusação pela qual Paulo foi inicialmente preso é que ele tinha levado Trófimo para dentro do templo. Não podia. Mas o que é que ele diz agora? Em Cristo, ele é a nossa paz. De ambos fez um, e derrubando a parede, o muro de separação que estava no meio, a nossa inimizade. É interessante, irmãos, reparem, e é importante nós guardarmos isto. De ambos fez um. Ele pega os dois povos, os judeus e os não-judeus, e transforma-os em algo novo. Esta inimizade que existia foi derrubada pelo Senhor Jesus. Nós podemos ter imagens da vida que Jesus viveu e percebemos o que é que estava acontecendo inicialmente. Lembram-se, Jesus derrubou a mesa dos cambistas. E na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a carta gêmea desta carta aos Efésios, digamos assim, ele já tinha dito isto, no capítulo 1, verso 20. Havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão debaixo da terra. O tempo verbal usado aqui para falar sobre Jesus fazer a paz é um tempo completo, é algo que foi terminado. O Senhor fez no passado. O que era preciso para que houvesse paz entre os judeus e gentios estava terminado. Era parte da declaração de Jesus, está consumado. E o texto continua e diz, na sua carne, não é? No seu próprio corpo, ele aboliu a inimizade. A lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Havia regras cerimoniais da religião judaica que faziam esta separação. E aqui ele está a falar da abolição dessas regras cerimoniais e religiosas. Veja, irmãos, a lei moral não pode ser abolida. A lei, Antigo Testamento, livros de Moisés, a lei que é moral não pode ser abolida. Não foi abolido o não matarás. Não foi abolido o não adulterarás. Porque isso é uma questão de moral.
E a moral da lei representava o caráter de Deus. E isso não muda. Agora, as leis cerimoniais, do tipo, tem que fazer o sacrifício do animal tal, tem que fazer não sei o quê, tem que aplicar não sei das quantas, tem que usar isto para fazer a cerimónia, o tal dia, a tal hora. Essas regras, estas ordenanças que separavam os judeus dos gentios, diz aqui, o Senhor aboliu isto. É por isso que nós não temos aqui um altar. Não vamos sacrificar nenhum carneiro, não é? É por isso que nós não temos a preocupação de cumprir dias de festas ou regrinhas e separar um espaço especial para este ou para aquele outro. É isto que o texto nos diz, que o Senhor Jesus era o fim da lei. Ele tinha dito isto em Romanos 10, o fim da lei é Cristo. O fim no sentido de completou aquela parte da lei que dizia respeito a esta separação, foi separada. O pátio dos gentios, irmãos, era um local de testemunho. Devia ser um local de testemunho. Em Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo fez a limpeza do espaço, ele disse, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. É uma citação do profeta Isaías. Também os levarei ao meu santo lugar e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu lugar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os irmãos percebem isto? Era para todos os povos. A profecia está no Antigo Testamento. E o povo de Israel não tinha entendido isto. E por isso se separava. Em Jesus a separação foi rompida. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados americanos levou um companheiro morto para ser enterrado numa cidadezinha no interior da França. Trouxeram o morto e o padre católico perguntou se o morto era católico. E os colegas não sabiam dizer. Mas ele é católico ou não? Nós não sabemos. Assim, o padre disse, olha, eu sinto muito, mas se ele não é católico, não posso enterrá-lo no cemitério. Porque não faz parte. Ele tem que ser do lado de fora. Então os colegas, com muita tristeza, foram do lado de fora do muro do cemitério, perguntaram, o padre autorizou, então do lado de fora do muro eles escavaram um buraco e enterraram o seu companheiro, entristecidos. E foram embora. Durante a noite, alguns deles lembraram-se, mas nós nem sequer deixamos uma marca, para nós sabermos, não é? Porque já que foi do lado de fora, a gente tem que pelo menos colocar lá uma identificação, para sabermos mais tarde onde é que ele foi enterrado. Então eles lá prepararam uma cruz com o nome do companheiro, para pelo menos levar, e no outro dia de manhã levantaram-se e foram ao local onde o tinham enterrado para poder colocar aquela marca. Mas quando chegaram não conseguiam encontrar. Procuraram, mas não era aqui logo ao lado do muro, era aqui ao lado do muro, mas não tem aqui buraco nenhum, não tem aqui espaço nenhum de terra removido, o que foi que aconteceu? E eles ficaram tão perturbados que não tiveram alternativa, foram perguntar ao padre. E quando chegaram, o padre estava com cara de quem tinha acabado de acordar, assim com um ar muito cansado, e perguntaram ao padre, olha, nós queríamos colocar isto, pelo menos para marcar o local onde o nosso colega foi enterrado, mas nós não conseguimos encontrar, era logo ali ao lado de fora do muro. E o padre explicou e disse, depois que vocês foram embora, eu fiquei perturbado. E quando eu me fui deitar, o meu coração não teve paz. Porque eu fiquei pensando em como eu tinha excluído, em como eu tinha posto de fora. E como, afinal de contas, eu sirvo um Deus que é um Deus que chama, que inclui, que abre, que convida, que apela. Eu cheguei a um ponto que eu não consegui mais resistir. Eu levantei de madrugada. E o que eu fiz foi que eu mudei o muro. Eu passei a madrugada inteira a desfazer e a refazer o muro, um pouco mais à frente do lugar onde vocês tinham feito a sepultura. De maneira que o vosso amigo agora, vocês não acharam porque realmente ele não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. Os irmãos percebem o que é que Jesus fez? Nós estávamos do lado de fora. Aparentemente não fazíamos parte da promessa. Estávamos excluídos do povo eleito. Mas em Cristo mudaram o muro. Avançaram a vedação. Ou talvez melhor ainda, quebraram todas as vedações e abriram todo o espaço para que nós pudéssemos ser incluídos. A expressão que é usada aqui no versículo 15, ela é muito especial. Diz assim, para que neles fosse criado um novo homem.
Há aqui um conceito, irmãos, que é totalmente especial. É um conceito de novidade. É um conceito de novo. E a palavra que é usada, e esta é uma das vantagens da língua original grega, porque é mais rica do que o português em algumas coisas, é que tem palavras que podem nos ajudar. Existem duas palavras para falar de novo, kainos e neos. A palavra mais usada é a palavra neo, e é a palavra que fala a respeito de alguma coisa que é nova. Mas é uma coisa nova no sentido de que ela existe há pouco tempo, mas ela já existia. Imaginemos uma fábrica de carros. O irmão tem o seu carro, não tem? O seu carro tem um modelo, não é? O irmão vai à fábrica e troca o seu carro, que é de 3, 4, 5, 10 anos atrás, por um modelo novo. É o mesmo carro. Está melhorado. É novo, no sentido de que, apesar de ser igual ao seu, ele é novo porque acabou de ser feito e o seu já tem uns anos de utilidade. É novo, mas já é conhecido. Mas imagine que o irmão vai lá à fábrica e quando olha e diz assim, não, mas há aqui uma coisa diferente. Este aqui é novo, mas é um novo daquilo que eu já conhecia. Mas e este aqui? Este aqui é novo. Mas espera, a mesma palavra. Em grego não seria outra palavra. Não, este aqui é kainos. Este aqui é um modelo que não existia. Nunca tinha sido feito um carro destes. Este é o primeiro. Ele é novo no sentido que não havia nada igual. Nunca tinha havido um carro destes. Mas agora há. Os irmãos perceberam a diferença? O que Paulo está a dizer aqui é que os gentios não têm que se esforçar para se tornar judeus. Não é mais esse o caminho. De eles tentarem cumprir a lei e as regrinhas para serem aceitos no povo de Israel. Não é mais isto. Os judeus não têm que relaxar a sua religião, largar a sua lei, deixar de cumprir as suas regras para ficarem parecidos com os gentios e poderem viver com eles. Não. Ele pega um, ele pega outro, ele junta e aparece uma coisa nova. Um modelo novo que nunca tinha existido antes. Sabe que modelo é esse? A igreja. Somos nós. A nova humanidade. É por isso que ele usa aqui esta expressão. Ele diz, para que em si mesmo dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo tinha escrito vários anos antes, aquele versículo que nós conhecemos bem, que está lá em 2 Coríntios 5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra aqui, nova é a mesma. É uma coisa que não existia antes. É uma nova humanidade. Era o propósito de Deus, era o alvo que o Senhor tinha para a humanidade perdida. Por causa do nosso pecado, separados de Deus, em Cristo, ligados novamente com Ele. E ligados com Cristo, ligados com Deus por causa da cruz, não há mais barreiras de raça, de etnia, de terras, de culturas, porque todos em Cristo são feitos uma coisa nova. Um homem novo, uma nova criatura, uma nova humanidade, que é a Igreja do Senhor Jesus. Estes somos nós, meus irmãos. Estes somos nós. E é este o conceito que Paulo está a transmitir e que é tão forte, tão vivo, tão especial e que nós precisamos entender. Porque, infelizmente, continuamos a viver num mundo que prima pelas divisões. E continuamos a ouvir pessoas, movimentos, partidos, organizações que querem trabalhar contra estas divisões. Não conseguem, irmãos. Porque o homem só pode ultrapassar estas barreiras em Cristo. Ele é a nossa paz. Só quando Ele é Senhor dos nossos corações é que estas divisões culturais e étnicas passam a ser insignificantes. E nós podemos juntar com pessoas de outros povos, de outros locais do mundo e chamarmos-nos irmãos, irmãs. E não chamar só de boca, experimentar esta vivência, experimentar esta realidade. E certamente alguns irmãos aqui já tiveram esta experiência de às vezes ir a um outro lugar do mundo e chegar a um lugar até onde não se conseguia entender a língua. Nós temos esta experiência na nossa igreja muitas vezes porque somos centrais e muitas vezes temos turistas, visitantes, irmãos em Cristo de outros lugares do mundo que vêm assistir ao nosso culto. E às vezes no fim um ou outro vem falar comigo e eles não perceberam nada do que se falou no culto. Não falam português. Mas sistematicamente, no fim do culto, eles vêm-me agradecer porque
foram muito abençoados no tempo que tiveram connosco. E eu fico a dizer assim, mas foram abençoados como? Aonde é que uma pessoa... Imagine que você está em casa e liga a sua televisão e começa a dar um filme muito bonito, muito bem feito, mas numa língua que você não entende nada. Estão a falar coreano. Não entendo. Eu posso até achar muito interessante, mas ao fim de 5, 10 minutos eu mudo. Não, se calhar nem aguento tanto tempo. Não, eu preciso. Não há legendas e não está dublado, não consigo perceber. Mas as pessoas vêm e sentam-se mais de 1 hora à volta de pessoas que eles não conhecem de lado nenhum, ouvindo uma coisa que é feita numa língua que eles não sabem qual é, e no fim eles vêm, muito obrigado, foi tão bom, fui tão abençoado. Mas como que foi abençoado? Irmãos, Ele é a nossa paz. De 2 ou de muitos, Ele fez um só. E esta unidade que nós temos no Espírito do Senhor faz esta diferença. É por isso que vamos terminar cantando esta oração daquilo que nós precisamos para que isto aconteça connosco. A nossa igreja tem, e eu vou dizer aos irmãos, o privilégio de ser uma igreja multiétnica. Mas para que isso possa ser uma verdade real para nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito. E por isso vamos terminar cantando Enche-me, Espírito. Senhor, obrigado, porque em Jesus nós encontramos a paz. Não uma paz teórica, Senhor. Ele é a nossa paz. Nele, vivendo nesta relação com Ele, nós experimentamos a Tua paz. Obrigado, Senhor, porque Ele derrubou as barreiras. Já não precisamos viver nesta ansiedade de provar superioridade cultural, acharmos alguém maior ou menor
Somos todos pecadores. Diante de Ti, somos todos salvos pela graça. Fazemos parte de uma nova humanidade. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito para que isto seja verdade na Tua Igreja. E esta verdade possa servir de reflexo ao mundo, mostrando aquilo que é possível existir quando Tu estás presente. Abençoa cada um que aqui esteve, leva-nos em paz, assim como aqueles que assistiram através da internet, que esta palavra possa frutificar em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.